Bom dia! Tudo bem, pessoal? Vou ficar rebelde, hein? Quer ver? Deixa eu ver. Pronto aí. Ha, ha, ha. Fiquei rebelde também. Aí sim, Sora. Vou dar aula sim agora. Pronto. Você ri, né? Você ri. Aí vocês vão me ver assim também. Itupeva. Pronto. Espera mais um pouquinho. Tá caindo muita energia aí? Não, aqui nenhum Não? dia caiu. Não sei, em Ah, Tupéva. você não mora em Itupeva? O pessoal das outras turmas caindo bastante. Não sei qual é a área aí, mas tem uma parte de Itupeva que não tá boa, não. A energia. Não é nem a internet. Deixa eu ver quem tá aqui. A Gabi, a Bárbara, o Luca, o Gustavo, a Henrique, o Aldo, a Stephanie, a Ana Beatriz, a Ana Vitória, a Yandra, e mais. Maju tá entrando. Sávio. Oi, Sávio! Nossa, tá vivo, meu filho? Tô vivo. Eita, não, deixa eu ver Deixa eu ver você. Minha câmera tá quebrada, Betinho. Ah, sua câmera tá quebrada. A minha quebrou também, quer ver, ó? Fica vendo, hein? Presta atenção. Quebrou minha câmera. Acabou de quebrar. Né, Gi? Oi, você me odeia. Ô, Gustavo, gente. Esse Gustavo. Só risada. Então vamos lá, Caetano entrou. E agora. Sora, você estava falando comigo, só que não estava aparecendo a câmera. Eu tive que sair e entrar de novo. E aí eu não sei o que a senhora falou, eu peço desculpa. Não, eu tava brincando. Só tava zoando por enquanto. Então tá bom. Tô brincando com vocês. Vocês são muito tímidos. A Maju tá tentando conectar já faz um tempo. Deve estar com algum probleminha. Então vão abrindo aí já no caderno de vocês. Hoje nós vamos ver frente 4, né? Página 112. 112. Deixa eu ver se ela conseguiu. Ó, fica conectando, mas não entra. Vamos aqui. Pessoal, antes de iniciarmos, eu vou colocar a nota no Galileu amanhã, né? Que amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Eu tenho que colocar a nota no Galileu amanhã, eu vou colocar. Eu gostaria muito
de pedir para vocês conferir. Entra no Moodle e confere se vocês enviaram as 3 atividades. Porque às vezes aparece para mim que o aluno fez, mas não aparece nota. Por quê? Porque ele não finalizou, não enviou. Ele faz, mas não envia e não adianta nada. Eu preciso da nota, tá? Então, eu não peguei as notas de vocês ainda. Vou fazer isso hoje à noite, entre hoje e amanhã. Então, eu estou esperando porque o fundamental, eu fui fazer o levantamento, tem muito aluno, assim, muito buraco entre as atividades. Significa que a criança está fazendo, mas ela não está enviando direito. Então, por mais que vocês, né, já sabem fazer direitinho, às vezes acaba comendo bronha aí, passa despercebido, e aí essa atividade vai ficar 0. Então, somar um 0 no meio com 3 atividades aí, esse 0 vai prejudicar a nota de vocês, e eu não quero. Sei que o prazo já foi, mas como aparece para mim que foi realizado, então, confere, tá? Semana 2, 3 e 4. A semana 5, que é a da aula dessa semana, aí tudo bem. Vocês podem, depois de hoje, aí vocês já podem entrar e fazer, mas aí vocês vão ter um prazo maior para fazer. Mas essas que eu vou pegar a nota, que é a semana 2, 3 e 4, dá uma conferida lá, tá? Porque vai que você viajou lá, e aí vai ficar 0, tá? Eu sei que tem professor que já fechou nota, já colocou lá, já deve ter zerado, talvez, alguma atividade sua, mas como posso colocar até sexta-feira, eu estou avisando os alunos essa semana, tá bom? Então, confiram lá direitinho no Moodle, entra lá e dá um confere, beleza? Então, vamos à aula de hoje. Fatores que influenciam a fotossíntese, nós já falamos isso, né? Sobre os fatores que influenciam a fotossíntese. Eu compartilhei com vocês o mapa conceitual desta aula, que foi sobre gás carbônico, né? Que falamos bastante, e temperatura. Hoje nós vamos falar de luz e ponto de compensação de luz, né, que é o ponto luminoso, PSL. Oi. A Maju entrou? Oi, Maju, bom dia. Então, olha só. Aqui, no início, ele vai falar o que a gente já falou. E depois ele vai começar a falar sobre a concentração aqui, ó, no item 2, a luz na fotossíntese, né? O que ele vai falar aqui não tem nada muito curioso do que a gente já conversou e falamos sobre gás carbônico e falamos sobre a temperatura, no ponto onde a luz, claro que se eu tenho um lugar com mais luminosidade do sol, radiação solar, eu vou ter mais calor, e aí mais calor pode influenciar a fotossíntese e tudo mais, né? Lembrando que a luz é um fator primordial para acontecer uma das fases da fotossíntese. Então, nós temos lá a fase clara e a fase escura, né? E a fase clara, ela necessita da luz. Ela necessita da energia luminosa, né? Para fazer a fotólise, né? Da água, para fazer toda a quebra, né? Primeira ali do NAD, para depois ser usados os produtos da fase clara serem usados na fase escura. E sem luz não tem fotossíntese. Sem luz não tem fase clara na fotossíntese. E se não tem fase clara, não tem fotossíntese, ok? Então, assim, a luz é primordial, é essencial para todo esse processo. E aqui ele vai falar de alguns pigmentos, né? Clorofila A, clorofila B, que são os dois. O primeiro aqui, o A, né? Que é o verde mesmo, azulado. Ele é o mais importante.
E aqui ele fala de comprimentos de ondas, né? Os carotenos, que são amarelos, alaranjados, já absorvem numa faixa um pouco menor de luz, né? E aqui nós temos as ficobilinas. Aí já são pigmentos azuis, vermelhos, e aí são outros comprimentos de onda. Então, aqui ele está falando mais de comprimento de onda, né? O espectro da absorção dessa clorofila em cada um dos espectros da onda. Que aí vai entrar a física, né? Mas não é uma parte importante. É importante que vocês saibam que existe, sabe que dependendo da cor, vai absorver em espectros de luz diferente, né? Mas não, vamos dizer assim, em termos práticos, nós não vamos usar essa parte, não, tá? A ação da luz na fotossíntese nós já conversamos, né? Quando nós falamos sobre fotossíntese. E agora vem o ponto principal da aula de hoje, digo para vocês que é o mais importante, e é a parte onde cai no vestibular, é esse item 4 aí, né? O ponto de compensação luminoso também pode ser chamado de ponto fótico, né? Então, eu vou pedir para vocês grifarem algumas partes aí, e depois seria interessante pegar aquele mapa conceitual que vocês já fizeram na aula passada e colocar lá no fator luz, né? O quanto a fotossíntese vai fazer essa variação, né? O quanto essa luz vai influenciar na fotossíntese. E ela influencia muito, vocês vão ver agora. Digamos que é o fator que mais vai influenciar, visto que na ausência dela, né? Na ausência da luz, não vai acontecer fotossíntese. Então, ela é muito importante. Grife aí, ó. Ponto de compensação é uma intensidade luminosa em que a razão da fotossíntese é igual à razão da respiração. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui, ó, rapidinho. Vamos lá? Vamos lembrar um pouquinho? Será que vocês conseguem falar comigo? Vai, fala que sim! Fala sim! Sim. Ei. Então, vamos lá. A fotossíntese, ela é a equação da fotossíntese. Nós vamos trabalhar agora com a equação simplificada da fotossíntese, tá? Não precisa balancear ela e colocar lá 12 moléculas de água mais 6, não. Vamos falar o mais simples possível para que vocês possam relembrar e aí ficar um pouco mais claro para vocês essa questão da fotossíntese, né? Então, qual a equação da fotossíntese bem básica? Vai. Quem vai falar para mim? Bem bonita, hein? Sem errar, por favor. Vá. 12H2O. Pode ser simplificado, Ana. Simplificado. H2O. Em vez de colocar as 12 moléculas, né? Então, nós estamos colocando aqui para a realização da fotossíntese, a Ana citou a água. Então, água mais... CO2. CO2, que é o gás carbônico. Muito bem. Aqui nós sabemos, né? Já sabemos que o gás carbônico também é um fator que influencia na fotossíntese, ó. É usado na presença do quê? Tá aqui CH2O. Tudo junto. CH2O? É que vai C6, formar né? isso. C6H12O6, que é a glicose. Mais o quê? O que vai liberar? Mais água. Mais água. E oxigênio. Mais oxigênio. Muito bem. Essa água aqui pode ser tanto em forma de vapor, né? A água gasosa, ou pode estar sobrando muita água também na planta, que a gente já viu, também o processo de sudação, e aí liberar. Para acontecer a fotossíntese, então, eu preciso de água mais gás carbônico na presença de luz e clorofila. Então, por que na aula começou falando das colorações? Por que nessa aula começou a falar
sobre os espectros, né, de luz. Porque em cada espectro de luz eu faço absorção num pigmento diferente. E o principal pigmento aqui da ação da fotossíntese é a clorofila. Então, ele é o meu pigmento principal. Sem a clorofila, a luz não é absorvida. A clorofila absorve a luz, é ela que puxa a luz para dentro da planta, né? Mais especificamente aí da folha, e dentro da folha vai lá no tecido, né? Nos parênquimas e dentro dos cloroplastos, ok? Então, essa é a equação simplificada da fotossíntese. Para uma planta realizar fotossíntese, ele precisa disso daqui, ok? Se a gente for ver a fórmula da respiração, o meu vizinho resolveu fazer uma obra. Esses dias veio, eu tive que dar aula em outro lugar esses dias. Veio aqui uma reta escavadeira, demoliu a casa do lado da casa da minha mãe. Ficou o dia inteiro, 3 dias fazendo barulho aqui. Falei, meu irmão, todo lugar do mundo para demolir uma casa e demolir do lado da onde eu estou dando aula, né? Impressionante. Mas é isso aí. Hoje ele está serrando. Então, vamos lá. Respiração. As plantas respiram, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Sim, as plantas respiram. Lembrando que respiração é um processo que ocorre nas mitocôndrias e fotossíntese nos cloroplastos, né? Essa aula que eu estou dando agora já vai dar uma embutida na próxima aula agora, que é o próximo módulo que nós vamos ver ainda hoje, tá? Então, já estou adiantando algumas coisas, ok? Então, lá nas mitocôndrias vai acontecer o processo de respiração. E o processo de respiração, se vocês olharem, nós vamos escrever aqui a equação da respiração, e vocês vão perceber que a equação da respiração é o quê? É o inverso da equação da fotossíntese. Então, os produtos liberados na fotossíntese são usados na respiração. Então, quando eu vou fazer a respiração, eu preciso de glicose. Eu preciso de oxigênio e água. Vai me liberar o quê? Energia, né? O ATP, energia para fazer as atividades vitais, tanto da planta como de qualquer um dos animais. Mais gás carbônico, ok? A gente expira esse gás carbônico, mais água. Tudo bem? O que mudou aqui? Mudou só a energia. A energia do produto da respiração é para fazer as funções, né? E a energia aqui na fotossíntese é a energia luminosa, ok? Então, aqui nós temos as equações da fotossíntese e respiração, onde o produto da fotossíntese é usado na respiração e o produto da respiração é usado na fotossíntese. Para as plantas, isso daqui, quando a taxa fotossintética é igual à taxa de respiração, nós chamamos isso de ponto fótico. Então, o ponto fótico é o ponto onde a mesma quantidade de fotossíntese que eu estou fazendo, eu estou respirando, se nós estamos igualando fotossíntese com respiração, aquele é o ponto fótico do vegetal. Tudo bem? Se por um acaso eu precisar mais de respiração do que fotossíntese, ou vice-versa, vai acontecer processos, né, na planta que vai diferenciar. E aí é onde a luz vai influenciar muito no processo fotossintético, e aí nós não vamos ter mais uma taxa fotossintética igual à taxa da respiração, tá bom? Então, a taxa da fotossíntese igual à taxa de respiração, nós temos aí
o que nós chamamos de ponto fótico. Esse é o primeiro ponto importante da aula de hoje, tá? Então, olha só. O ponto de compensação é uma intensidade luminosa em que a razão da fotossíntese é igual à razão da respiração, ok? Até aqui tudo bem? Depois vem. Na determinação do ponto fótico de uma planta, devemos estabelecer uma comparação entre a fotossíntese e a respiração. E aí nós temos aqui a equação. Aqui ele colocou a equação geral, né? Não colocou ela como eu coloquei na lousa, simplificada. Coloquei simplificado para vocês terem uma ideia mais rápida. Quando uma planta, agora presta atenção aqui, ó. Quando uma planta recebe luz no seu ponto de compensação fótico, toda a glicose produzida na fotossíntese será consumida na respiração, assim como todo o oxigênio produzido na fotossíntese será gasto na respiração. Todo o gás carbônico produzido na respiração será utilizado na fotossíntese. Digamos que a planta, tudo que ela faz é para ela mesma. Então, assim, a planta vai liberar oxigênio na fotossíntese, mas esse oxigênio que ela está liberando, ela vai usar para respirar. Então, assim, e o nosso? Oxi, mas e aí? Professora, você está falando para mim que a planta realiza o processo de fotossíntese, libera glicose para ela, até aí tudo bem, a não ser autótrofo, libera glicose para ela sobreviver, fazer as funções vitais dela, beleza? Mas o oxigênio, eu achei que o oxigênio que ela liberasse na atmosfera era para mim, não é não? Não, não. Em partes, não. Então, assim, quando a taxa ela é igual, quando a taxa da fotossíntese é igual à taxa da respiração, todo o oxigênio que a planta libera na atmosfera, ela está liberando para ela mesma utilizar no processo de respiração, ok? Então, aí nós estamos falando de um ponto fótico, onde a planta ela usa tudo que é produto de uma equação, ela usa na outra. E tudo que é o produto na próxima equação, ela vai usar na outra. Então, a fotossíntese e a respiração, elas trabalham juntas. Elas trabalham em conjunto para a manutenção da vida da planta. Tudo bem? Não ficaram surpresos, né? Vocês já sabiam disso, né? Sim? Não? Já falei. Agora vem a parte interessante. No entanto, quando a planta recebe luz acima do ponto de compensação fótico, a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração, sendo a produção de glicose e oxigênio, maior do que o seu consumo. Em consequência, ocorre o crescimento da planta. Então, quando a taxa da fotossíntese é maior que a taxa de respiração. Por que a taxa de fotossíntese aumentou? Porque a quantidade de luz disponível aumentou. Quando a disponibilidade de luz aumenta, você tem mais glicose e mais oxigênio. E a planta ela vai respirar, é normal. Ela não usa luz para respirar. Então, ela vai respirar, ela vai usar aquilo que ela produziu, né? Para ela sobreviver. E se sobrou glicose, então eu posso crescer. E aí, quando a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração, a planta cresce, ok? E aí, quando a planta cresce, acaba sobrando aí oxigênio na atmosfera. Então, parte do oxigênio que a planta produz pelo processo da fotossíntese fica na atmosfera, tá? Mas só para plantas que estão crescendo. Plantas que, por algum motivo, elas não estão recebendo luz adequada ou um pouco mais de luz do seu ponto fótico, aquela planta, ela não ajuda em nada no processo de oxigenação dos outros seres vivos que estão no planeta. Tudo bem? O ponto de compensação varia de espécie para espécie, mas, em geral, as plantas são classificadas como plantas de sombra, umbrófilas,
quando possuem ponto de compensação baixo. Claro que se elas são plantas de sombra, elas precisam de um ponto de compensação alto? Não, elas já são adaptadas a isso. Significa que essa planta que vive na sombra, ela recebendo pouca luz, ela tem a fotossíntese associada à respiração do que ela precisa. Então, ela está adaptada àquele ambiente, ok? E as plantas de sol, que são as heliófitas, quando o ponto de compensação é alto. Claro, ela está no sol, a disponibilidade de luz é muito maior, então ela também tem interferência, é claro, né? Então, aqui vocês vão trabalhar muito com gráfico, né? Vocês viram já os gráficos da aula passada e aqui vai continuar. Então, olha só, a taxa de respiração, ó, ela continua a mesma. Então, a planta respira normal o tempo todo, tá? Então, ela respira de dia, ela respira de noite, ela está respirando normal. A taxa de respiração da planta, ela é normal, independente da luz. Então, ela se mantém constante. O que vai variar? É a fotossíntese. Então, quando a planta começa a receber luz, ela começa a realizar fotossíntese. Quando ela chega no ponto fótico dela, é no momento onde as linhas aí, né, do gráfico, elas se encontram. Nesse momento onde elas se encontram, esse é o ponto fótico. Significa que a taxa de respiração e a taxa de fotossíntese está igual, ela se igualou. E aí, nesse momento que ela iguala, nós chamamos isso de ponto de compensação luminoso, ou ponto fótico, ok? Se a quantidade de luz continuar, né? Se a intensidade de luz aumentar, a disponibilidade de luz aumentar de acordo com o tempo, ela continua realizando fotossíntese, tá? E aí, nesse momento aqui, ó, a planta está crescendo. Chega um momento, pessoal, que a quantidade de luz muito intensa, né? Se eu pegar e colocar uma planta, por exemplo, dentro de uma estufa e disponibilizar a luz para ela de dia e de noite, o tempo todo, tá? Vamos supor que eu quero fazer um experimento e eu coloco lá uma planta, de dia ela está recebendo luz e de noite também. Ela vai acontecer exatamente isso, ó. Ela vai chegar no ponto fótico da respiração, legal. Ela vai continuar realizando fotossíntese, mas vai chegar uma hora que ela vai ver que a quantidade de luz que ela está recebendo, ela não precisa mais fazer tanta fotossíntese assim. Ela já fez a fotossíntese, já tem oxigênio disponível para ela respirar, já está sobrando glicose para ela armazenar, ela já está crescendo, e aí chega um certo momento que ela para de realizar fotossíntese por um tempo, porque a quantidade de glicose disponível dentro das células dela, nos parênquimas que estão armazenando, já está ok, então está sobrando, e aí ela guarda um pouco e o resto ela fala, chega, vou dar uma descansada, tá? Então, é por isso que ela chega aí numa fase onde ela para, ok? Então, é isso. Desse módulo, alguma dúvida? Vocês têm aí depois exercício para fazer. Muito gráfico, ó. Presta atenção, tá? E aí, o outro módulo, alguém tem alguma dúvida? Vocês estão vivos aí? Oi? Ana? A Ana fala comigo, Ana. E aí, a André fala comigo. O resto estão dormindo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Gabi também falou comigo. Ah, eu fico tão feliz quando vocês falam comigo. Ó, tá todo mundo aqui. Tudo dormindo. Cantar para vocês dormirem. Não. Olha só. O próximo módulo, ele vai falar sobre mitocôndria e respiração aeróbia. Então, o nome já está falando, né? Respiração aeróbia. Respiração aeróbia é uma respiração que nós usamos oxigênio, ok? Então, aí,
Cada vez que nós realizamos uma respiração aeróbica, nós liberamos energia, tá? E aí, de acordo com alguns cálculos feitos quimicamente falando, quando você usa uma molécula de glicose com moléculas de oxigênio, né? E aí você tem que fazer o balanceamento da equação, que tem aí uma equação, né? Nós temos liberação de gás carbônico, água e energia. E aí ela está em quilocaloria por mol. Então, para cada molécula aí, né, de energia, nós temos 686 quilocalorias. Então, uma quantidade razoável de energia liberada em cada vez que as nossas mitocôndrias realizam o processo de respiração. Então, a respiração vai acontecer lá nas mitocôndrias, né? Diferente da fotossíntese, que é feita nos cloroplastos. E nesse processo onde a mitocôndria é envolvida, a planta, no caso aí nós estamos falando de planta, mas isso vai acontecer em qualquer organismo que usa oxigênio, vai ter esse processo de respiração aeróbia, ok? Tá bem complicado aqui o que a apostila fez. Eu dei essa aula para o segundo ano mês passado. Eu tenho um mapinha aqui, ele tá meio sem graça porque eu estava sem canetinha, mas eu vou compartilhar com vocês mesmo assim. Os módulos não é o de vocês, os números, porque eu fiz esse mapa para o segundo ano. Aqui, ele está bem clarinho, mas dá para entender. O que vocês precisam saber? Aqui eu coloquei, ó, a respiração celular aeróbia 1 e 2. Lá ele coloca como 1 e 2. Aí, para vocês, ele só põe mitocôndria e respiração aeróbia. Então, aqui, além da respiração aeróbia, nesse mapa, eu tenho a respiração anaeróbia, que é essa parte de baixo aqui, ó. A respiração de baixo não tem ainda aí na apostila de vocês. Não sei se é o próximo módulo, eu acabei não tendo curiosidade de olhar. Mas a respiração aeróbia, que é o motivo do módulo 14, está do lado direito aí, ó. Então, olha só. A respiração, né, aeróbia, ela libera ATP energia, a partir de uma matéria orgânica, e a nossa matéria orgânica principal aí é a glicose. Então, no momento em que eu realizo uma respiração aeróbia, eu estou utilizando oxigênio e glicose. Então, a partir de uma molécula orgânica, que é a glicose, eu libero uma energia. Então, para que esse ATP seja liberado, eu preciso de uma matéria orgânica, que no nosso caso, aí no caso das plantas, vai ser a glicose, C6H12O6, ok? Então, como que vai acontecer? Nós temos aí algumas etapas. Na verdade, a respiração aeróbica, ela é dividida em 3 etapas, tá? A primeira etapa ocorre no citosol. Ocorre onde? Ocorre no citoplasma, tá? Ela não entrou ainda na mitocôndria. Ela vai entrar na mitocôndria na segunda etapa do processo de respiração. Então, o primeiro processo que ela vai fazer é a quebra da glicose, tá? Então, quando a glicose ela entra no citoplasma, tá? Vamos supor que nós estamos falando de nós, seres humanos. Isso serve para todos os animais e vegetais que usam glicose para respirar, para obtenção de energia. Então, a glicose chegou, entrou. No momento que ela chega, ela vai entrar em contato, né, com a água. E aí vai ocorrer a quebra dessa glicose, né, que a gente chama isso de glicólise. Em contato com a água, ela quebra e vai formar um outro composto químico chamado de piruvato. O piruvato é o ácido pirúvico, tá? Então, esse momento, a primeira etapa da respiração celular é chamado de etapa anaeróbia.
Por que anaeróbia? Porque neste momento a glicose está ocorrendo somente a quebra dela, tá? No momento que ocorre a quebra dela, eu não usei ainda o oxigênio. O oxigênio ainda não fez parte do processo de respiração ainda, tá? Ainda estamos falando da primeira etapa da respiração. E ela ainda é uma respiração anaeróbia. Ela não usa oxigênio ainda, tá? Então, a glicose entrou, primeira etapa da respiração, entrada da glicose, transforma-se essa glicose em glicólise. Essa transformação da glicólise vai virar o ácido pirúvico ou piruvato, muito conhecido, né, na biologia, o piruvato aí é um composto químico. O piruvato é ele que vai entrar na mitocôndria. Então, no entanto, essa aula vocês não tiveram no segundo ano, porque é uma matéria nova, assim, ela é dita como, ela está entrando com um outro conceito agora. Porque, assim, até então, nos vestibulares, não cobrava esses ciclos do processo da mitocôndria, né, do processo de respiração. Mas os últimos vestibulares andam cobrando essa questão da respiração anaeróbia dentro da aeróbia. Então, você tem a mitocôndria, que vai usar oxigênio para fazer o processo de respiração, principalmente no ciclo de Krebs, né? Que é a segunda etapa da respiração. Só que antes dele entrar nessa etapa da respiração, antes da entrada, né? Ocorre a quebra da glicose, que é no citoplasma. Então, eles mudaram um pouquinho a apostila. Esse é um módulo novo, tanto para vocês do terceiro, quanto para os alunos do segundo ano. Então, aí, essa segunda etapa agora é a realização do ciclo de Krebs, ó, coloquei aqui, ó. O principal evento do ciclo de Krebs é a liberação do gás carbônico, tá? Então, esse gás carbônico, ele vai ser liberado e ele é, digamos assim, ele é solto no citoplasma, e aí do citoplasma esse gás carbônico passa pela membrana plasmática, por difusão simples, e a hemoglobina se junta a ele e leva de volta para o pulmão para ocorrer o processo de expiração, o processo de liberação dele. E se for na planta, ele devolve nos parênquimas, né? E desses parênquimas vai para a epiderme, e da epiderme sai pelos estômatos, tá? Então, o ciclo de Krebs, o principal evento dele aí, né? É a liberação desse gás carbônico de dentro da célula, tá? Na segunda etapa, vai entrar agora a mitocôndria. Então, você tem a mitocôndria, desenhei ela aí, ó, né? A mitocôndria. Vai entrar dentro da mitocôndria o piruvato feito pela quebra da glicose, mais o oxigênio. Então, o oxigênio junto com o piruvato vai entrar dentro da mitocôndria e vai acontecer um ciclo chamado de ciclo de Krebs. Pessoal, na apostila de vocês tem lá todas as fases do ciclo de Krebs, todos os compostos químicos, tudo. Nossa, tem lá aula de botânica nível 10. O que significa isso? Tem lá aula, assim, extremamente detalhada sobre todo esse processo que eu estou falando. Mas não é importante para vocês, vocês não são botânicos. Vocês vão prestar vestibular. Então, para fins de vestibular, que vocês precisam saber o que está escrito aí, tá? Então, quais são os eventos no ciclo de Krebs que são importantes? Primeiramente, a liberação do gás carbônico, né? Então, para que isso aconteça, o que é que tem que acontecer? Vai entrar o piruvato, vai entrar o oxigênio, vai acontecer uma substância, né, uma reação química ali, e vai liberar 3 compostos. Água, gás carbônico, que vai ser liberado para a atmosfera, e o ATP. Eu coloquei um número aí, não sei se está dando para vocês
enxergarem, são 38. Em um processo do ciclo de Krebs, é liberado 38 moléculas de ATP, 38 moléculas de energia, tá? Para que isso, pessoal? Para acontecer a terceira etapa da respiração celular, tá? Lembrando que nós estamos falando de respiração aeróbia, respiração usando oxigênio, ok? O que acontece? Ele vai pegar esse ATP mais a água, porque o gás carbônico foi liberado, ok? O gás carbônico foi liberado, tchau, vai com Deus, não preciso de você. Quem eu preciso? Eu preciso da energia e da água. Quando eu pego a energia e a água, vai acontecer uma outra reação química, e isso é chamado, da terceira etapa, é chamado de cadeia transportadora. Ou que nós chamamos, basicamente, assim, nas aulas, a gente fala muito sobre cadeia respiratória. Isso vai acontecer na crista mitocondrial, vai acontecer na outra parte, sem ser na matriz. Todo outro processo, o ciclo de Krebs, né, vai acontecer na matriz mitocondrial. Na crista vai acontecer a cadeia transportadora. Então, qual é o evento principal da cadeia transportadora, ou o nome já diz, né? Cadeia respiratória. É a fosforilação oxidativa. O que vai acontecer? A adição do fosfato do ATP pela reação de oxidorredução. Vai acontecer um processo químico onde vai acontecer a redução dessa cadeia de fosfato, né? Para a liberação dessa energia. E aí é essa energia que realmente nós vamos usar para fazer todas as atividades vitais. Tanto nós, quanto as plantas. Tudo bem? Então, resumindo assim, bem resumidão, o que vocês precisam saber? Que existe um processo de respiração, chamado de respiração aeróbia, que é a respiração usando oxigênio da atmosfera. Essa respiração é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa anaeróbia. A segunda etapa já acontece nas mitocôndrias, chamado de ciclo de Krebs. E a terceira etapa acontece nas mitocôndrias também, mais precisamente na crista, a cadeia respiratória ou cadeia transportadora. Esses 3 processos precisam acontecer. Aqui vai acontecer diversas reações químicas para um único propósito. Do quê? De reduzir o composto do fósforo com, né, a adenosina para liberação da energia necessária para as atividades vitais daquele organismo. Tudo bem? Difícil? Tranquilo? Mais resumido que isso, não tem. Na hora que vocês forem olhar, vocês devem ter folheado aí a apostila de vocês, vocês devem ter visto um monte de desenho, um monte de fórmula, um monte de composto, mas a fins de vestibular que vocês precisam saber, é isso aí bem resumidinho, tá bom? Ok? E aqui eu coloquei uma curiosidade, que o cianeto, né, que é um dos compostos do monóxido de carbono, né? Ele bloqueia a enzima oxidase e eles são mais estáveis que a hemoglobina. E aí é onde eles impedem a respiração aeróbia, né? Eles têm uma grande afinidade, o composto químico é tão... Eles têm tanta intimidade que eles acabam bloqueando a ação do oxigênio. E aí ocorre a falta da absorção da troca gasosa aí, não permite essa troca gasosa, porque o monóxido de carbono ele é mais estável do que o oxigênio. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, nós vimos aí 2 módulos. Eu, Betina, acredito que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para fazer os exercícios desse módulo, mas precisa fazer, tá? E aí, na próxima aula, a gente corrige. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta?
Tranquilo? Vocês querem que eu compartilhe esse mapa com vocês na Agenda Edu, mesmo que os módulos estão trocados lá para vocês copiarem? Tudo bem? O que vocês querem? Por mim, Eu tanto faz. aceito, Sora. Você quer? Tá bom. Então, eu Sim. mando para vocês, e aí vocês pegam a parte que importa. Eu não sei, deixa eu olhar se o módulo 15 é respiração anaeróbia. Eu fechei. Olha aí na apostila de vocês. O que é o módulo 15? Respiração anaeróbia. Fermentação. Então. Então, vai servir. O mapa vai servir para os dois, tá? Então, aí vocês mudam o módulo lá em cima. Em vez de deixar módulo 13 e 14. Nossa, bateu até o módulo? Olha que interessante. É o módulo 13 e 14 também, não é 14 e 15? 14 e 15. 14 e 15. Vai mudar só o módulo, e aqui neles é frente 1 de vocês, frente 4. Mas e aí na próxima aula, então, eu falo sobre a respiração anaeróbia. Tudo bem, pessoal? Então, façam os exercícios com excelência. Façam os exercícios no Moodle também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês mandam para mim, que eu respondo na Agenda Edu, tá bom? Então, é isso. Ok? Fechou? Difícil? Não? Não, de boa, Sora. Tranquilo, né? Então é isso. Fiquem com Deus, então. Boa semana. Bom final de semana para vocês. E até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu? Tchau, Sora. Beijo. Bom final de Tchau. semana, Fiquem com Sora. Deus. Para vocês Amém. também. Maju, linda.